Então, hoje a gente vai ver como que a sustentabilidade hoje está associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são objetivos propostos para a Agenda 2030, ou seja, a ONU estabeleceu que para 2030 alguns objetivos precisam ser considerados para que possamos ter desenvolvimento sustentável. Mas o que é sustentável? O que é ser sustentável? Ou o que é desenvolvimento sustentável? Se a gente acessar no dicionário Aurélio, ele diz que sustentável é aquilo que se sustenta, que é capaz de se manter constante ou estável por um longo período, sem que haja tanta energia envolvida nesse processo para que ele ocorra, esse evento. Mas eu gosto sempre, quando eu falo de sustentabilidade, salientar que 5 características permeiam o tempo todo a sustentabilidade, inclusive vocês verão isso posteriormente nos ODS. Então, sustentável é algo que é ecologicamente correto, eu estou fazendo daquela forma porque é ecologicamente correto. Economicamente viável, ninguém vai investir num carro que ele é ecologicamente correto se ele não for economicamente viável, né? Então, também ele está associado. É socialmente justo, ou seja, ele é de interesse global, ou de toda a sociedade. Culturalmente aceito, não adianta eu vir falar para você sobre algo que na cultura em que nós estamos inseridos, ele não é aceito, porque vocês vão dizer, não adianta eu investir nisso, porque ninguém vai dar importância, porque é algo que a sociedade não aceita. E é espiritualmente necessário, no sentido espiritual, quando eu falo, eu não estou falando de religião, tá? Espiritualmente, eu quero dizer o seguinte, que o meu direito não fira o direito do outro. Isso vale para a natureza, isso vale para o ser humano e para qualquer ser que habita na superfície da Terra, tá? Então, espiritualmente, nesse sentido de estar conectado com o todo. Bom, aqui estão eles. A gente vai falar sobre esses 17 objetivos. Então, deixa eu contar rapidamente a história para vocês, como surgiu esses 17 objetivos. Então, eles foram publicados em 2015 e a ONU propôs, numa reunião, em que esses objetivos deveriam ser considerados para que até 2030 a gente atingisse esses objetivos em prol ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta, como um todo. Isso vale para o nosso país, isso vale para a nossa cidade, isso vale para nosso local, isso vale para uma empresa, tá? Para uma empresa, vocês vão se ver que quem é da área da administração e contábil vai se ver muito as ações dentro de uma empresa, por exemplo. Eu falo no sentido global, porque é assim que os ODS, eles foram constituídos, mas vocês vão ver, eles estão inseridos em todos os processos, tá? Quem está trabalhando com pesquisa, ou que vai trabalhar o TCC na área nas diferentes áreas, vão se encontrar também aqui, porque vocês vão perceber, nossa, eu posso relacionar a minha pesquisa com o ODS 1, com o ODS 4, com o ODS 5, ou 17. Então, eu com as engenharias, eu sou da área das energias renováveis, tenho trabalhado muito com o ODS 7,
mas eu permeio em vários deles. Então, por exemplo, agora estou com uma pesquisa com o pessoal da psicologia, em que a gente está trabalhando muito com o DS-16. Então, e também com o DS-4, que é educação de qualidade. Então, a gente vai ver assim, ó, eles podem estar permeando por diferentes áreas em que vocês estejam trabalhando, tá? Cabe aqui para vocês se identificar com cada um. Bom, aqui eu trouxe um resumo, uma abordagem geral, porque nós temos 1 hora, não seria possível a gente falar detalhadamente sobre cada um. Quando vocês acessar o site dos ODS, vocês verão isso aqui. Então, quando vocês clicar para cada um desses, vai ser correspondente a um desses objetivos. Em cada um desses objetivos, vocês encontrarão, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês encontrarão todo o material pertinente a esse objetivo. Deixa eu bem rapidamente mostrar. Você só colocar ODS 2030, já entra na página, tá? Os 17 objetivos ou plataforma da Agenda 2030, tanto faz. Então, olha só, quando a gente entra aqui, já estamos nos objetivos, tá? Aquela página é do site anterior, eu propositalmente abri essa para mostrar para vocês. Então, quando vocês clicar no primeiro, que depois eu vou apresentar um por um todos eles, ele vai apresentar tudo sobre este primeiro objetivo. E aqui tem as metas a serem cumpridas até 2030. Então, olha que legal, vocês que estão trabalhando, quem está trabalhando com pesquisa, ou quem está já pensando no TCC, poderá incluir essas metas desses ODS em suas pesquisas, tá? Então, aqui no início, ele traz uma introdução, falando sobre esse objetivo, o porquê que ele está sendo trabalhado, explorado, ou considerado, né, para essa agenda, e, posteriormente, as metas que deverão ser cumpridas até 2030, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, o ODS 1, ou o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, por que que ele foi pensado esse objetivo? Então, quando eles foram elaborados esses objetivos, mais de 700 milhões de pessoas no mundo viviam com menos de 1,9 dólar por pessoa, por dia. Então, a ideia é que, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que vivem com muito pouco, nós temos pessoas também muito ricas. Então, a ideia é que esses índices, esses valores, sejam, então vocês vão ver lá nos objetivos, ocorram mudanças, né, para até 2030, a fim de diminuir essa distância entre os mais ricos e os mais pobres no planeta, tá? Então, esse é esse primeiro objetivo. O segundo objetivo é fome zero e agricultura sustentável. Então, ele trata bem da questão da importância da agricultura em pequena escala, da produção de alimentos, da produção local de alimentos, e aí tem as metas que deveriam ser seguidas para até 2030, para atingir
esse quesito que todos tenham alimentação e a fim de nós termos fome zero, que ainda nós temos no mundo todo pessoas que têm uma refeição ou nenhuma refeição num dia. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerado. No ODS 3, saúde e bem-estar, quem é da área da saúde? Quem é da fisioterapia? Eu esqueci de perguntar de que área que vocês são, mas quem é da fisioterapia, da psicologia, da medicina, enfim, de diferentes áreas, vocês poderão considerar nas suas pesquisas esse ODS. Ele traz todas as metas a serem cumpridas até 2030 para a saúde e bem-estar da população global. E agora, com esse momento que nós estamos convivendo, né, com a pandemia por Covid-19, esse objetivo está muito presente em todas as discussões a nível global. Então, é interessante, até agora, quando vocês começam a observar trabalhos publicados e tudo mais, como que eles têm trazido esse objetivo ou essas metas para 2030, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá? O objetivo 4, que é educação de qualidade, é assegurar que todos tenham direito à educação de qualidade. Ele trabalha muito, as metas dele, trabalha muito com a questão da inclusão, da inclusão na educação, né? Inclusão social, inclusão na educação, enfim, e até no sentido, algumas metas trazem à tona a questão da educação para atuar no social também, tá? Então, quem está com pesquisas que envolvem a área da educação, é interessante vocês considerarem esse objetivo. Legal, se desse tempo, a gente abrir todos eles, né? Mas não tem como, porque são 17 até a gente chegar ao final, são muita coisa. Então, nesse quesito da educação, entre as metas, tem também a questão da sustentabilidade de como fazer educação. Então, ele acaba, de certa forma, se relacionando com outros ODS, porque traz a importância da educação para a sustentabilidade, para a preservação ambiental, para o uso adequado dos recursos, também para a questão das ações para Fome Zero, como eu tinha falado no anterior. Então, é legal porque ele se relaciona perfeitamente também com outros ODS. Igualdade de gênero. Então, esse objetivo, ele trata que todos os seres têm direito, os mesmos direitos, independente de ser do gênero, ou de ser mulher, ou de ser meninas, têm os mesmos direitos que o gênero masculino. Então, vocês vão ver nas metas, né, é diminuir essa desigualdade que existe hoje, até para a questão profissional. Então, hoje, por exemplo, ainda tem cargos com salários melhores para sexo masculino e diferenciado para sexo feminino. Eu não estou falando no Brasil, estou falando a nível global, tá, gente? Então, uma as metas para esse objetivo é justamente reduzir essa desigualdade. Água potável e saneamento. Então, no mundo todo, nós temos ainda muita gente que não tem água potável de qualidade e saneamento
a fim de evitar doenças e processos de contaminação e tudo mais. Então, as metas buscam justamente atender a essa necessidade global que todos tenham direito à água potável, que todos tenham sistema de tratamento, a fim de evitar, porque olha só, gente, parece assim uma coisa, nossa, mas quem é que não tem água para tomar, né, ou não tem água potável, ou que não tem um sistema de saneamento adequado? Agora, quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive uma colega lá de Porto Alegre, que ela fez uma pesquisa junto a uma comunidade lá na região metropolitana de Porto Alegre. Depois, se eu me lembrar o lugar, eu falo para vocês. E ela descobriu o seguinte, que o maior sonho daquela gurizadinha que ela trabalhou, ela fez um trabalho junto a uma escola. O maior sonho daquela gurizadinha era ter um banheiro em casa. E aí eles diziam assim, né, qual é o seu sonho de consumo? Ela perguntava, né, que ela queria ver qual era o sonho deles. E aí eles diziam que, a gente queria ter um banheiro, podia ser um igual aquele que o pessoal que usa nas obras, ou o pessoal que está trabalhando nas rodovias, que usam aqueles descartáveis, que removível, ou que são, deixa eu ver, acho que alguém entrou. Alguém está solicitando, vamos ver se tem mais gente. Gente, se alguém enxergar ali alguém que esteja solicitando acesso, por favor, me ajudem. Então, voltando aqui, a gente ficou chocados quando a gente percebeu o que estava acontecendo com essa gurizadinha. E eles, nos relatórios das pesquisas, como eram crianças, eles não sabiam escrever, eles tinham que desenhar. Então, eles desenhavam eles comemorando que eles haviam tido oportunidade de ter um banheiro. E aí eles comentavam depois com ela, durante a pesquisa, que a professora trabalhava na sala de aula, olha só a relação que existe entre eles, né, entre os objetivos. A professora trabalhava em sala de aula, que eles precisavam tomar banho, que eles precisavam chegar cheirosinhos na escola, e aí eles diziam que o sonho deles era poder tomar um banho de chuveiro, porque o único jeito deles tomar banho era no o córrego lá do esgoto que passava lá no bairro, eles tomavam banho lá dentro. Só que aí no inverno era muito frio, então o sonho deles era ter um chuveiro, que eles pudessem tomar um banho e que eles pudessem ficar cheirosos. Então, olha só, isso nós não estamos longe, gente, é ali. E a gente andar por esse mundo, ou em outros países onde tem gente muito pobre, isso é muito comum, é muito frequente. O meu irmão esteve um período na África e ele fala que o pessoal do interior lá, eles não têm banheiro, eles não têm sistema de tratamento de água, eles não têm, isso tudo que nós temos aqui no Brasil é muito raro ainda, né? Então, é legal a gente considerar isso, e busquem mais se vocês forem trabalhar nessas áreas. E quando a gente analisa esse objetivo, eu me lembro sempre, e quando a gente vê as metas, a gente vê como nós aqui no Brasil, a gente ainda tem muita água, a gente é muito rico, e por conta disso a gente tem muito desperdício. A gente anda por aí, na minha cidade, ou nas cidades de vocês, ainda é frequente pessoa lavando o carro, pessoa lavando a calçada. Então, isso é um desperdício de água, e sem contar os vazamentos, como essa foto que eu mostrei para vocês. Então, eu fiz uma analogia aqui, como eu trabalho muito com as engenharias, 15 minutos de mangueira, digamos que a pessoa está lavando a calçada, são 280 litros de água jogadas fora.
Só que essa água aí, vocês imaginam o seguinte, para uma pessoa que fica caminhando no deserto a noite toda para coletar 1 litro de água para ter água para tomar durante o dia, eu acho que eles iam nos matar se eles vissem nós fazendo isso. Porque, penso, gente, isso é um absurdo, né? O desperdício que nós temos. É que a gente tem muita água. Então, como a gente tem muita água, a gente não valoriza. Há uns anos atrás, eu conheci um cara muito rico de Portugal, que era dono de uma rede de bancos, um projeto que a gente apresentou, e esse cara veio representar o grupo no Brasil. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha casa também no Brasil. E aí eu questionei ele, né, por que ele tinha casa no Brasil? Se ele vinha tão seguido para o Brasil, né, que compensava ter casa, né? Aí ele disse assim, que aqui no Brasil a gente tem coisas que em Portugal ele nem consegue sonhar. Aí ele disse assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu for debaixo do chuveiro tomar um banho, e eu ficar 15 minutos tomando banho, aqui ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. Se eu fizer isso lá em Portugal, eles vão cortar minha água. Então, ele disse assim, ó, nós temos lá uma cota de água para ser gasta, que é muito limitada. Então, nós não temos condições de ter luxos que vocês têm devido à quantidade de água que vocês têm no Brasil. E um exemplo disso, eu estou aproveitando para usar exemplos aqui no meio para a gente lembrar, é a questão da água da chuva. Gente, a água da chuva, ela é abundante, ela é de graça, digamos, agora até tem chovido menos, mas mesmo assim ainda é funcional, ela pode ser muito bem utilizada para usos não potáveis. Essa aqui é uma foto da minha cisterna aqui, que eu utilizo água da chuva nos vasos sanitários. Eu, mesmo agora com a seca, eu tive água suficiente para abastecer as descargas dos vasos sanitários. É uma diferença significativa. Por exemplo, se eu utilizar só água da Casan, eu vou gastar uns 12, 13 metros cúbicos mês de água. Se eu utilizar água da chuva, o meu consumo de água potável é 4, 5 metros cúbicos mês. Então, eu pago a taxa mínima, sempre. Então, é uma coisa que é um recurso, que é de graça, está ali disponível, e para despejar nos vasos sanitários, nem precisa ser tratada. Sem contar que dá para usar para regar plantas, dá para usar para N fins, esse recurso que normalmente ele não é aproveitado. A questão da energia limpa e acessível. Quem é das áreas das engenharias, legal, gente, porque inclusive tem muito sobre energia solar, sobre todas as energias renováveis, as metas que existem para até 2030, como que a gente pode relacionar elas na produção de energia, bem bacana. Então, vale a pena acessar. Eu coloquei aqui uma representação da nossa matriz elétrica brasileira. Nós somos um país rico, como eu falo para vocês, porque nós temos água abundante e nós temos energia abundante, que sem água, sem energia, a gente não faz nada, a gente não sobrevive. Então, nós temos hidrelétricas que sustentam boa parte da nossa rede, nós temos a energia solar, que é crescente, e nós temos a energia eólica. Todas elas estão representadas na nossa matriz energética brasileira. E ela pode também ser relacionada com o aquecimento de água, não só para a produção de energia, que aí também reduz o consumo de energia, tanto para o uso residencial, quanto para o uso externo, como para a piscina. Então, as energias renováveis no Brasil,
elas contemplam a maior parte da matriz energética ou da matriz elétrica brasileira. Então, ela está muito presente e isso é um ponto positivo para o Brasil. Mas, mesmo assim, a gente precisa, como eu falei para vocês, boa parte da matriz atual. Só que não sei se vocês já perceberam que há épocas em que a fatura de vocês de energia está escrito bandeira amarela ou bandeira vermelha. Então, vamos entender rapidamente o que acontece, por que muda essa bandeira. Então, olha só. Quando nós temos bandeira verde, quer dizer o seguinte, que nós estamos utilizando a energia limpa ou renovável, tanto a hidráulica quanto solar, eólica, e nós não estamos excedendo a essa cota de produção de energia. Então, quando nós temos bandeira verde, a energia é mais barata. Por quê? Quando a gente está utilizando energia que não é renovável, o custo para a produção dessa energia é superior. Então, quando a nossa fatura de energia vem bandeira amarela, gente, esse dado aí, eu acho que não sei se não está desatualizado, acho que hoje já é bem mais que isso. A cada 100 quilowatts, a gente tem um aumento no consumo, no valor da energia. Então, é bem fácil vocês observar. Lá na fatura de energia de vocês, tem quanto que vocês pagam da taxa normal, que todo mundo tem que pagar aquela taxa mínima, né? Aí, quando passa da taxa, quanto que é de bandeira amarela, quanto que é de bandeira vermelha ou verde. E vocês vão ver que a quantidade de quilowatts, se for a mesma quantidade de quilowatts, o custo é bem diferente. Então, como que eu posso fazer para não ter bandeira amarela ou vermelha? É os horários de uso da energia. Por exemplo, vocês chegam do trabalho às 18 horas, 17h30, das 17 até as 20 é horário em que acontecem essas bandeiras. E é o horário que a gente vai para o banho. E hoje os chuveiros elétricos são de 5.000 a 9, 10, uns chegam até 12.000 watts. Então, o consumo de energia é muito alto por esse equipamento. Então, a gente não deveria tomar banho nesse horário, que é horário de bandeira tarifária. É legal assim, ó, gente, isso muda, depende muito do local e do período do ano. Então, é legal vocês entrar no site da companhia de energia de vocês e observar qual é o horário de pico. O horário de pico é quando vocês vão pagar bandeira. Então, essas coisas que consomem muita energia, por exemplo, ar-condicionado, ou climatização, ou chuveiro elétrico, se possível, nesses horários não utilizá-los. Então, por exemplo, eu cuido aqui as máquinas, eu não tenho aquecimento, porque eu moro no meio do mato, e aqui é muito fresco, não precisa desculpa, aquecimento não, ar-condicionado, então eu não tenho esse custo. E o meu chuveiro é com aquecimento solar, então também gasta pouquíssima energia. Então eu não tenho esse problema em termos de consumo de energia. Mas eu cuido com as máquinas, máquina de lavar roupa ou máquina de lavar louça, eu deixo elas funcionar sempre quando não for horário de pico, para reduzir esse custo na fatura de energia. Então, isso me permite que eu permaneça sempre na taxa mínima proposta pela concessionária. E agora, com os medidores digitais ou eletrônicos, isso aí
Se você consumiu mais energia no horário de bandeira amarela, automaticamente vai já ser contabilizado para o custo, tá? E outra coisa são os equipamentos, né? Então, quando vocês comprar os equipamentos, cuidem para que ele seja etiqueta verde, tá? Aqui corresponde àquilo que eu falei para vocês. Bandeira verde são equipamentos que consomem pouca energia, ou energia renovável da conta. Bandeira amarela consome um pouco mais de energia. E a vermelha são os equipamentos que eles não são nada eficientes ou eficazes no consumo de energia. Mesma coisa com as lâmpadas. Então, as lâmpadas incandescentes saíram do mercado devido ao alto consumo. Gente, olha a analogia. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Essa lâmpada incandescente era 60 watts. Ela tem exatamente a mesma quantidade de lumens de uma lâmpada, 60, de uma lâmpada de 15 watts fluorescente, ou de 8 de LED. Só que, olha só, gente, 8 watts, se você deixar a noite toda ligada, não gasta praticamente nada. Agora, essa aqui, horas dela ligada, já você percebe a diferença na fatura de energia. Então, são detalhes simples. Então, quando eu falei aqui dessa questão da economia, não é só para os equipamentos. Isso vale também para a iluminação, porque tem uma fração significativa que representa a iluminação. Bom, o objetivo 8 é o trabalho decente, né, que todo mundo deveria ter acesso a um trabalho decente, e o crescimento econômico. Então, a gente está vendo agora, com a questão da pandemia, muita mudança, né? Então, isso é bem difícil a gente estabelecer essa meta ou esse objetivo 8. Então, quem é da área da administração, ou da área da economia, ou das ciências contábeis, enfim, dessas áreas, é legal, gente, entrem e dão uma olhada quais são as metas para 2030. E eu acho que é bem interessante agora também, nesse período de eleição, a gente avaliar como é que os nossos candidatos estão pensando nisso, nessas metas, tá? Indústria, inovação e infraestrutura. Esse aqui está muito relacionado ao objetivo anterior, né? Então, as duas estão atuando de forma conjunta, se vocês observar, inclusive nas metas, né? Porque aqui também é construir infraestruturas resilientes e promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, todos os projetos, todos os trabalhos que envolvem inovação, é possível vocês relacionar com esse objetivo, tá? Olhem lá as metas para ele, que é bem interessante. Redução das desigualdades. Aqui não só desigualdade social, financeira, intelectual, enfim, ele também está associado aos demais, a muitos outros objetivos anteriores, e ele trabalha a questão, ou as metas dele, desse objetivo, é que a gente reduza essa desigualdade que existe entre países mais ricos e países pobres ou em desenvolvimento. Então, como trabalhar para que ocorra essa igualdade entre as nações? E quando a gente fala dessa questão das desigualdades, vem a questão dos alimentos, né? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês o direito da alimentação para todos lá na frente? Então, olha só, países ricos é comum a gente desperdiçar muito alimento. Então, sobras de alimentos são descartadas nos supermercados, nos locais. E então, nesse sentido, eles têm uma forte relação.
alguns países já estão trabalhando em prol para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, assim, ó, você vai em alguns países da Europa e você quer comprar um saco de tomates, como a gente faz aqui quando vai no mercado, ou de maçã, você chega no caixa e não passa. Você só pode levar 3, ou compatível com o número de pessoas que moram. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não importa quanto dinheiro você tem, porque é uma questão da igualdade que todos possam ter acesso. As cidades e comunidades sustentáveis, gente, esse aqui ele entra em todos os objetivos, em diversas áreas. Então, pensem o seguinte, uma cidade ou uma comunidade sustentável, você pode relacionar tanto com a assistência às pessoas, tanto com a infraestrutura da cidade, quanto a questão dos assentamentos humanos, né? E, enfim, toda essa questão da sustentabilidade que envolve as cidades. Tem uma linha de pesquisa hoje muito bacana, que você pode relacionar diferentes setores da infraestrutura econômica, social e cultural, relacionando com esse ODS. E as metas também estão vinculadas a essas questões que eu acabo de relacionar com vocês. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Aqui também, quando a gente fala de cidades e comunidades sustentáveis, ele permeia também, isso relaciona também com a questão de situações de inclusão ou direitos de ir e vir de todos, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. 2 situações. Eu fotografei aqui 2 calçadas, tá? Então, essa primeira é uma calçada que foi pensada para deficiente físico-visual, ou portador de deficiência física-visual. O que a gente observa é que não atende esse ODS. Por quê? Pensem o seguinte, a pessoa que vai utilizar esse guia, ela não enxerga. E não há um aviso de que esse percurso termina ali, ou conclui-se ali. Então, não foi pensado nessa forma como prevê esse ODS. A pessoa dizer, não, mas essa outra está mais bonitinha, está mais organizada. Sim, essa tem um outro problema. Essa aqui era uma calçada que ela é toda pintada, aqui já estava descascada, né, mas hoje já está pintada de novo, né. Então, as pessoas têm muito hábito de pintar as calçadas para nascer menos inso, sei lá, para ser mais fácil a manutenção. Gente, vamos pensar em termos de desenvolvimento sustentável e esse é o ODS das cidades. Trata muito do direito de ir e vir. Vamos imaginar o seguinte, quando isso aí está pintado, está molhado, é extremamente escorregadio. Então, o cadeirante que tenha que passar vai ter dificuldade de andar nesse piso escorregadio. Uma pessoa de idade que tem mais dificuldade de caminhar, ou uma pessoa que tem problemas de locomoção, vai ter dificuldades de caminhar com esse piso mais escorregadio, porque esse piso deveria ser aplicado sem pintura. Ele foi fabricado para ser aplicado sem pintura. Para ter pintura, ele deveria ser diferente, ele deveria ter uma textura em que não promovesse situação de risco de queda, né? Isso não acontece. Quando a gente fala de cidades sustentáveis, é tudo. Então, por exemplo, vamos falar dos entornos das edificações, ou os muros das edificações.
em volta das edificações. Nós temos duas situações aqui. Se a gente observar, esses dois muros demandam de cuidados. Só que o primeiro, ele se torna mais sustentável porque ele contribui com a produção de oxigênio, porque as plantas realizam fotossíntese, então deixa a cidade com melhor qualidade e não acontecem esses efeitos de pichação como esse outro muro que eu acabo de mostrar, que eu mostro para vocês do lado direito. Então, essas situações também são pertinentes quando se fala de cidades sustentáveis. Então, hoje já tem muitas possibilidades para o uso sustentável de entornos ou de envolventes de edificações que possam contribuir com a sustentabilidade. Então, quando eu vou plantar uma árvore na calçada, que eu tenha um conhecimento dos danos que isso pode causar ou de quanto pode contribuir para, no futuro, esse meu plantio para a cidade ser sustentável. Então, essas coisas é importante a gente cuidar. O consumo e a produção responsável. Então, aqui, por exemplo, assim, ó, como que a gente age com os resíduos que a gente gera, com o consumo. Por exemplo, assim, ó, vou comprar algo, eu realmente utilizo aquilo, ou eu vou comprar porque eu achei bacana, mas eu nunca vou utilizar e aquilo acaba sendo um problema no futuro para o meu descarte. Então, eu toda vez que eu vou comprar algo, eu penso até que ponto esse produto ele vai contribuir no meu dia a dia e no final da vida útil dele, ele não se torna um problema no seu descarte. Que tem algumas coisas que eu não posso colocar no lixo, tem algumas coisas que eu preciso dar um fim adequado. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Eu coloquei aqui alguns exemplos, que são as sacolinhas e os materiais as sacolas e materiais retornáveis. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou no supermercado, faço uma compra e levo para casa um monte de sacolinha, umas 20 sacolinhas, numa única compra. Aí o pessoal diz assim, mas eu coloco lixo dentro. Sim, mas acontece que você não vai usar todas, primeiro, porque a metade delas já rasgam, antes de você tirar as mercadorias de dentro. Bom, mas aí vocês vão dizer, tá, e o que tem? Por que eu tenho que utilizar essa sacolinha? Ou por que eu não posso descartar essa sacolinha? Esse plástico branco, o qual é fabricado as sacolinhas, é um material de pouca utilidade para fins de reciclagem. E, consequentemente, você não tem muitos novos processos desse material ao longo da reciclagem deste. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Jogam fora. Por quê? Não é... Vamos pensar o seguinte, passa um catador de resíduos sólidos. Ele vai levar menos aquela sacolinha, que sabe que não vale nada. Só que quando ele soltar, isso fica na natureza, isso fica, às vezes, até nas bocas de lobo na cidade, depois, quando chove muito forte, pode dar alagamento. Então, assim, ó, é um problema social e é um problema cultural, porque tem gente que não abre mão de levar para casa essas sacolinhas. Só que quando a gente leva uma sacola dessas com os produtos do supermercado, eles não estão soltos assim. Eles estão dentro de uma outra sacolinha de plástico transparente. E aí a gente pode utilizar para colocar o lixo aquela sacolinha. E aquela sacolinha branca, transparente, ela é reciclável. Então, olha só como que muda. O destino final daquele resíduo é diferente. O destino final deste produto
é mais sustentável. Gente, isso vale para tudo. Nós adotar a nossa caneca do cafezinho para água, porque além de a gente não estar tomando tantos derivados de plástico junto com o cafezinho, ainda a gente está diminuindo ou reduzindo a quantidade desse resíduo que tem um problema social por trás no descarte dele. Mesma coisa vale para embalagem retornável, ou assim, os refil. Então, por exemplo, sabão em pó, sabão líquido, sabão líquido para roupa. Eu, uma vez, gente, já não sei quantos anos atrás, eu comprei o meu sabão numa embalagem normal, de um galãozinho. Aí eu compro os refil desse produto e despejo nele. Aí faço a tripla lavagem, né, na hora de eu transferir o produto, e jogo no lixo reciclável. Essa tripla lavagem eu jogo dentro da máquina que vai lavar minha roupa. E vocês vão poder dizer assim, tá, mas aí os refil também não é um resíduo? Só que, gente, imagina a quantidade de plástico que eu preciso e a qualidade do plástico para produzir um refil ou para produzir uma embalagem que poderia ser retornável, que eu poderia utilizar mais vezes. Então, isso também é esse ODS da sustentabilidade no uso dos produtos, ou eu utilizar produtos sustentáveis. E a gente vai reduzir isso aqui, ó. Porque, às vezes, aí eu gero tanto lixo, e gente, assim, ó, é bem comum em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade. As pessoas geram tanto lixo, e daí não querem deixar lá para os cachorros não rasgar, ou coisa assim, e já passou o caminhão do lixo, porque gerou posteriormente, e aí as pessoas jogam em qualquer lugar. Esse qualquer lugar, nós temos que pensar, nós estamos criando vetores de doenças, como, por exemplo, os mosquitos, né, que agora no verão é um problema. Gente, isso acontece também com as garrafas, com as latinhas. Eu sou professora do campus de Concórdia, eu trabalho há 10 anos no campus de Concórdia, mas eu moro em Xanxerê. Quando eu estou em Concórdia, eu gosto muito de caminhar, de fazer caminhadas. Quando eu estou no campus de Concórdia, às vezes eu subo aquele acesso até a universidade e eu já várias vezes observei posteriormente o corte da grama ou dos matos na lateral da rodovia, e a gente percebe o seguinte, caminho para a universidade, mas se eu utilizar um saco desses de 100 litros e coletar o que tem de latinhas e garrafas, tanto PET quanto de vidro, na margem da rodovia até a universidade, eu não consigo colocar tudo num saco. Só que, gente, quem é que vai para a universidade? São universitários. Gente, o consumo sustentável, o uso dos recursos de forma sustentável. Se essa latinha tivesse sido descartada corretamente, ela ia para reciclagem. Hoje, praticamente mais de 90% do alumínio, ele é reciclado, transformado em outros materiais. Então, não dá para a gente ficar jogando na natureza, né? Bem, eu falo para vocês, assim, ó, que eu cuido quando eu levo para casa, por quê? Esse aí é o meu lixo semanal. Uma semana de lixo é isso aí, a daqui de casa. Por quê? Os vidros eu lavo, guardo e entrego para esse pessoal que faz conservas, que fazem tantos doces quanto legumes em conserva, então eu descarto com eles. Mesma coisa as garrafas vai para esse pessoal que produz vinhos, que produz
sucos de uva, né? Então, vai as garrafas. Então, tudo que é possível utilizar, a gente reutiliza para diminuir o consumo o montante de lixo. E um problema sério hoje nas cidades são os resíduos que são considerados lixo, mas que pode ser considerado matéria-prima para a produção de alimentos, que são os resíduos que poderiam virar compostagem ou virar solo. Então, eu coloquei ali, assim, como que eu ajo aqui, né? Depois eu vou explicar para vocês por que eu tenho esses comportamentos aqui e que se fazem necessário. Então, por exemplo, a gente tem o lixo orgânico, que são cascas e resto de erva de chimarrão, pó de café. A gente faz um buraco lá e a gente coloca, daí, quando isso aqui está cheio, isso aqui estava cheio, estava no ponto. Aí a gente puxa para o lado e deixa as minhocas triturarem isso. E aí a gente começa a encher o buraco de novo. E aí depois a gente leva esse humus para a produção de alimentos. Os galhos e das podas e o material orgânico, a gente deixa para a produção de adubo para as próprias plantas, né? Porque isso aí gera um montante de resíduo enorme, gente. Vocês não imaginam. A gente fez um estudo ano passado na cidade de Concórdia, a quantidade de resíduo é em torno de só de resíduo de poda, que é folhas e galhos e coisas de jardinagem. Em média, 4 toneladas dia de resíduo. Só que, gente, pensa o tamanho do aterro sanitário para comportar tudo isso. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a utilizar mais para reduzir esse montante. E falei para vocês, né, que eu posso produzir frutos, eu posso produzir meu próprio alimento, as verduras, os legumes, eu posso produzir com aquele material que eu não descartei, mas eu transformei em solos. O DS-13 está associado às ações contra as mudanças climáticas. Então, aqui é muito a questão da emissão de carbono, que também ele trata como que dá para vincular nos projetos a questão do crédito de carbono e as metas para a redução de poluentes na atmosfera até 2030. Esse da água, vocês vão dizer assim, tá, mas o professor já falou da água potável para todos, né? Por que repete de novo? Não, esse aqui é a água associada à produção da vida, né? Então, ele se relaciona muito com os oceanos, né, com o mar, e com toda a questão da biota, toda a questão da sustentabilidade dos seres que habitam dentro desses ambientes aquáticos. Então, esse aqui para biologia, para engenharia ambiental, fantástico, tá? E sobre a vida terrestre, então, os direitos, né, da natureza, eu sempre digo, né, os direitos da natureza, às vezes eu brinco, né, que aquela árvore lá eu não posso cortar ela porque ela veio antes de mim, então eu não tenho esse direito. Ou a questão, por exemplo, de muitos animais, eles têm sua utilidade na natureza. Então, quando a gente mora num lugar como eu estou aqui, muito próximo de uma área de preservação, a gente sabe que os animais, eles têm seu direito, eles têm suas prioridades, mas eles são também, cada espécie tem sua importância de estar por aí. Então, por exemplo, os pássaros, eles são importantes porque eles acabam levando sementes de determinadas espécies
de um local para outro, e eles ajudam no reflorestamento, ou no surgimento de novas espécies de árvores em determinadas regiões. Mas todos os animais, eles, numa floresta sustentável, eles têm sua atuação nesse processo de manutenção da floresta. Eu falei para vocês, né, então, aqui, ó, essa região aqui que vocês estão vendo de árvore, é a região das pedras para lá, aí é a região que abrange a PP. Quando eu vim morar aqui, essa região era lavoura, né, era tudo lavoura aqui. Só tinha o arroio e lavoura. Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi plantio das primeiras árvores. Nós plantamos, eu acho que umas 50 árvores, só que o que aconteceu? Os pássaros, os animais começaram a trazer sementes de outros lugares e outras espécies, hoje a gente tem uma mistura. Então, nós temos árvores nativas que nasceram por esse efeito que eu falei para vocês, nós temos outras frutíferas, e os pássaros, os animais que convivem com essa mata, eles se alimentam desses frutos, tanto das árvores frutíferas quanto das árvores nativas. Então, há uma relação entre essas possibilidades de vida, como prevê esse objetivo. Isso aqui são fotos dali que eu falei para vocês. Então, assim, ó, eu estou muito próximo da PP, como eu falei para vocês, né? Então, é comum, isso é um jacu, os jacu vinham até a porta, os lagartos, eles têm sua importância, porque onde tem lagarto não tem cobra, então, eles fazem o seu controle, e isso também é importante. Os insetos são importantes para a polinização, sapos, eles têm sua importância para o monitoramento, senão cria muito mosquito, muito bicho, né? Então, todos os seres, eles têm sua ligação e sua importância dentro desse ecossistema. O 16, a paz, a justiça e as instituições eficazes, né? É aquele objetivo que trata das ações ou da importância da sociedade atuar no sentido da busca da paz, da justiça, para que se viva aquele critério que eu falei para vocês antes dos objetivos, do significado de sustentabilidade, que está associado à questão da espiritualidade e das justiças sociais, tá? E o último seria como há essa interação, e a gente observou muito bem agora na pandemia. Então, por exemplo, essa parceria entre países, a gente percebeu que a pandemia mostrou o quanto já está presente esse objetivo 17, que é essa interação entre os países. Então, um país, quando ele construía, vou pegar o exemplo da pandemia, que a gente pode entender isso, quando construía, ou quando havia uma descoberta relevante sobre alguma situação vinculada a esse evento, era compartilhada com os demais países, ou também havia uma certa parceria ao uso dos equipamentos, tecnologias e toda a infraestrutura necessária para gerir esse problema que estava associado à Covid-19. Então, esse objetivo, ele traz como que o desenvolvimento sustentável e quais são as metas para 2030, para que a gente tenha mais essa integração entre países. E aí também
está de acordo com os anteriores, porque no momento que começa a acontecer esse tipo de processo, diminui as desigualdades, né? Enfim, eu gosto de fazer, quando eu trabalho sustentabilidade, a seguinte pergunta: como o planeta seria se todos vivessem como eu, ou como a mim? Ou como o planeta seria se todos vivessem como você? Se todos os dias você fizer essa pergunta e você tiver certeza de que se todos estiverem fazendo como você, o planeta será melhor, você já está no caminho certo, tá? Eu vou deixar ainda uns minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu esqueci de colocar aqui, mas vocês podem me seguir pelo nome nas redes sociais, no Face, no Instagram, tem muitas fotos daqui, aí vocês podem conhecer um pouquinho como que eu vivo o desenvolvimento sustentável, tá? Eu comecei esse processo em 2011, então, quando a gente veio morar para cá, o objetivo nosso, quando nós viemos para cá, era construir um sistema de vida sustentável. Então, para isso, a gente foi trabalhando, foi construindo esse sistema, e isso mudou toda a nossa filosofia de vida também, né? Quando você começa a refletir sobre esses objetivos, você começa a refletir sobre seu sistema de vida. Então, por exemplo, coisas que você vai fazer no dia a dia, em que você faria diferente. Olha, eu não posso deixar derramar óleo junto à natureza, porque isso é um poluente que leva muito tempo, gerando problemas e consequências e tudo mais para o meio ambiente. Então, assim, são questões, tudo que a gente começa a pensar diferente. Então, era isso. Eu queria ver se vocês querem colocar alguma coisa, tem alguma coisa para perguntar. Prof, meu nome é Angélica, tá me escutando? Sim, pode falar. Eu moro numa cidade que é Bagé, Rio Grande do Sul, né, e nós convivemos muito com a seca. Então, eu tenho meio que agonia quando o pessoal tá gastando muita água e a maioria das pessoas tem como eu vou dizer, essa consciência de economizar mais a água, né? E quando eu vou para casa de outras pessoas, eu vejo o quanto eles gastam muita água, né? Então, eu coloquei lá em casa um tambor que eu uso a água da máquina para lavar o pátio, né? Mas é difícil conscientizar os outros. Tu sabe que gostei do teu depoimento, porque assim, ó, eu coloquei em volta da minha casa tudo brita, para que ninguém lavasse, para não ter esse consumo de água. Mas sabe o que eu faço com a água da roupa? Então, eu utilizo a última água, a água do enxágue, né, que aí não tem sabão. Isso. Eu jogo nas plantas, porque eu penso assim, por que eu vou jogar no sistema de tratamento essa água, sendo que essa água é uma água que ela pode ser reutilizada para regar as plantas. Então, agora que deu esse período de estiagem, eu regava as plantas, a horta e tudo mais com essa água, porque não é uma água suja, né? Sim. Muito bom. Alguém mais gostaria de colocar algo? Dá uma olhadinha lá nos ODS, você vai gostar de ler lá. É bem interessante. No começo, assim, quando a gente não tem essa visão, que eu estou passando para vocês aqui, a gente não se dá conta que aquilo lá é tão bacana, porque quando você começa a ver quais são as metas, você diz, nossa, mas isso eu também posso começar a fazer em casa. Ah, mas isso é bem tranquilo, isso aqui também eu vou poder começar a aplicar na minha vida, né? Então, isso vai nos deixando, eu digo que quanto mais sustentável, a pessoa mais feliz, porque ela percebe que ela se tornou menos refém
daquela necessidade que nós temos com o todo, né? Sim. Quando eu fui fazer, inclusive, esse tambor da água para utilizar da máquina, que eu achava um absurdo uma água toda daquela, né? As pessoas me olhavam meio que, para que tu tá fazendo isso? Que trabalheira! Então é difícil, mas a gente vai. Eu não gosto de desperdício também, não. Até vou procurar a senhora ali no Face, porque eu adoro essas ideias de reaproveitar. Obrigada, queridos, obrigada a vocês. Olha, foi muito bom poder trabalhar isso com vocês hoje. E também, se quiserem, podem me perguntar sempre que tiverem dúvida. Depois, quando forem escrever os trabalhos de conclusão, gente, tentem relacionar. É bacana, porque quando você vai apresentar o teu trabalho e você relacionou com os ODS, dá um outro perfil no teu trabalho. Certo? Muito legal, gostei também de vocês, muito legal. Legal, eu acho que eu vou parar a gravação. Ah, também é o seguinte, ó, vou parar a gravação, aí eu vou deixar ainda online, se vocês quiserem.